Quais ganhos eu tenho em andar com Cristo? Eu quero que você comece a pensar. Se você começar a pensar agora, você vai entender quais ganhos você tem. Aí eu vou ler os ganhos que realmente você precisa ter. Aí nós vamos alinhar a expectativa. Que ganho você tem em andar com Cristo? Pensa. Eu pensei. Quais ganhos eu tenho em andar com Cristo? Primeiro, topo de tudo, vida eterna. O primeiro ganho de um verdadeiro cristão ao andar com Deus é vida eterna. Se você colocou casa, carro, está servindo a Deus por outro propósito. Eu tenho um ganho. Rapaz, andar com Deus me traz benefício demais. Sua expectativa está frustrada. Você não está andando com Deus, não. Você está andando com Mamon achando que é Deus. Vida eterna é o primeiro ganho que uma pessoa tem em andar com Deus. É isso que tem que dentro do seu coração. Que ganho que eu tenho, Deus, em te servir? Vida eterna. Segundo ganho, com a vida eterna, você tem equilíbrio emocional. Jesus diz: tende paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem tem vida de oração sabe o que é passar dificuldade. É mais leve do que o normal. Parece que você está meio anestesiado no negócio. Você está passando uma dificuldade lascada, mas você não sente como ela é. Não é o peso que é. Que ganho mais eu tenho em andar com Cristo? Me torno uma pessoa melhor a cada dia. Olha que ganho fantástico, gente. Isso é o ganho da espiritualidade. Fora disso aqui, tudo é interesse. Me torno uma pessoa melhor a cada dia. Quarto ganho. O meio em quem convivo terá sempre o melhor de mim. Então o meio também tem ganho. Eu ganho em anunciar o Cristo ao meio, e o meio ganha em conviver comigo. As pessoas ganham o quê em conviver com você? Eu tenho um paciente que ele fala assim: se você conviver 1 ano comigo e não mudar em nada, some da minha vida, porque eu sou um péssimo exemplo para você. E eu digo mudar para melhor. Por quê? Porque entende a consciência cristã que tem. Isso são os ganhos. Eu coloquei 4 ganhos que poderiam ser excelentes campanhas. Campanha vida eterna. Venha para a igreja para ter vida eterna. Campanha equilíbrio emocional. Vamos conhecer como nos portar diante dos nossos agressores e diante da dificuldade social. Campanha se torne melhor a cada dia. Não tem, né? Porque isso são os ganhos que nós temos que ter com a vida eterna. Terceiro, para encerrar: traga Cristo para qualquer sentido de atividade. Vou dar um exemplo. Está insatisfeito? Eu estou, pastor. Porque você está olhando com um olhar humano. Agora ponha Cristo nesse meio aí. Satisfação derrete. Para pensar. Estou insatisfeito demais com alguma coisa. Estou insatisfeito com a igreja. Ponha Cristo no meio. Você vai parar de olhar para a igreja e vai olhar para si. É fantástico isso. Sabe por que você está desse jeito? É porque você tirou os olhos de Cristo. O seu foco não está mais em Cristo. Pelo seu foco não estar em Cristo, o seu foco vai estar nas coisas. Aí você vai encontrar o fofoqueiro, o mentiroso, o arrogante, o preguiçoso, o folgado, porque você está focando aonde? Não tire o seu foco de Cristo. Não tire o seu foco de Cristo. É isso que a gente tem que entender. Ponha Cristo nessa coisa, na sua insatisfação, que você vai se procurar.
Vou dar um exemplo. Eu tenho uma insatisfação com fulano. Se eu deixar a minha carne falar, não existe o lado bom de fulano. Só existe lado ruim, pode perceber. Se eu deixar a minha insatisfação falar, eu só vou enxergar lado ruim de fulano. Mas quando eu trago Cristo para dentro dessa insatisfação, o Cristo diz assim, ó, legal, agora você vai dar outra face para o fulano, e você vai entender por que você sente isso. Qual é o seu problema com fulano? Como assim? Qual é a sua parcela de culpa dentro dessa angústia com fulano? Aí você para de olhar para o fulano e passa a olhar para você. E passa a olhar para os dias em que você fez o mal. E você agora passa a encontrar o mal que está em você. Aí você fala, não dá, com o cristianismo não dá. Porque o cristianismo sempre faz você olhar para você, antes de olhar para o fulano. Antes de você apontar o cisco que está no olho do teu irmão, olha para a trave que tem no teu. É isso que está na Bíblia. Paulo diz, olha, antes de você tomar da ceia, faça uma alta análise. Não é faça uma análise do outro. Faça uma alta análise. É por isso que com o cristianismo não dá. Porque ele sempre propõe para mim uma alta análise. Eu digo, caramba, o problema sou eu. Porque aí o cristianismo entra e faz você olhar para você. Qual é a sua parcela de culpa nisso? É muito doido. É lindo, o cristianismo é lindo. O cristianismo é uma proposta de paz, viu? Paz entre todos. E unidade com Deus. Tá, eu tenho uma insatisfação com a igreja. Por causa disso, disso e daquilo. Eu vejo esses problemas na igreja. Então, ponha Cristo agora no meio dessa sua insatisfação. Quando você põe Cristo no meio dessa insatisfação, você passa a se perceber que você faz parte desse problema, ou por negligência, ou por omissão, ou por alguma coisa, e que você agora já não está disposto a julgar e falar não concordo. Agora você está dizendo assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? Você, quando põe em Cristo, você procura pacificação. Quando você põe Cristo, você propõe reconciliação. Quando você põe Cristo, você propõe recomeço. E procura em você o que poderia melhorar. Quando você tira Cristo, aí é só você mesmo. Então, ponha Cristo. Ponha Cristo. E você vai ver que a sua vida vai ficar mais leve. É isso que Paulo está dizendo. O viver para mim é Cristo. Ele está dizendo, olha, tudo que eu faço é Cristo. Por isso eu quero encerrar com esse versículo, Filipenses capítulo 3, 12. Eu não julgo que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para a qual fui também preso por amor a Cristo. Verso 13. Quanto a mim, irmãos, eu não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele está dizendo assim, eu não julgo que eu sou uma pessoa perfeita, mas uma coisa eu sei fazer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Olha, isso é importante. O próximo verso é o verso 14. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não julgo ser perfeito, hein? Ele está falando isso. Mas uma coisa eu faço. Eu deixo para trás aquilo que não edifica. É mais ou menos isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe o que é isso? Ele está dizendo assim, uma coisa eu sei fazer. É engolir sapo. Uma coisa eu sei fazer, é deixar para trás aquilo que não presta. Porque você deixa para trás, irmão, aquilo que é um
um problema na sua vida. Ele está dizendo, uma coisa eu faço. Eu deixo para trás tudo aquilo que me impede de andar com Cristo. Meus sentimentos de raiva, meus sentimentos de ódio, meus sentimentos de ganância, meus sentimentos de ira. E eu não sou perfeito não, hein? Olha o que ele está falando. Eu não sou perfeito não, mas uma coisa eu sei fazer. Eu sei deixar coisas para trás para poder andar com Cristo. Eu deixo para trás o meu rancor, eu deixo para trás as minhas birras, eu deixo para trás os meus mimimis, eu deixo para trás a minha falta de perdão. Olha, eu não consigo perdoar, então o problema sou eu, não é ele. Senhor, me ajuda a perdoar. A partir de hoje eu vou andar diferente com essa pessoa. Você pega isso aqui e joga para lá e prossegue. É isso que ele está dizendo. Eu prossigo para o alvo. É por isso que ele diz que o viver é Cristo. Ele diz, o viver é Cristo. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não vim do macaco. Eu sei que fui criado por um Deus existencial. Eu sei que eu vou prestar contas. Eu tenho certeza que a vida não acaba aqui. Eu tenho certeza absoluta que um dia eu vou prestar contas de tudo que eu fiz na terra. Mas uma coisa eu faço: Cristo está no meu viver. Então eu olho para outra pessoa com Cristo no meio. Eu olho para outra pessoa com Cristo dando sentido para as minhas coisas. Cristo é tudo. Tudo em mim e tudo em nós. Porque o importante não é ser perfeito. O importante é prosseguir para o alvo. Olha que coisa linda. O importante não é ser perfeito. O importante é prosseguir para o alvo. Continua. É difícil? Está difícil? Tá, continua. Isso é o importante. Então, vou terminar com a frase de C.S. Lewis. Se você não sabe qual é o real propósito da sua vida, a única coisa que você faz é existir. Qual que é o real propósito da sua vida? É Cristo ou apenas existir?